Eu acho que eu não gosto muito de definir, né? Assim, acho que tem uma pesquisadora aqui do Rio que se chama Eleonora Fabião, que é de teatro e de performance, e ela tem um texto importante para mim que ela diz que definir performance, que é o trabalho dela, é um falso problema. E eu acho também isso em relação à dança contemporânea. Embora, claro que a gente possa dizer uma série de coisas, mas que para mim seria repetir estudos, livros, etc e tal, que claro que você vai dizer que é uma dança que já não é uma dança contemplativa, e isso já é fato, sobretudo nos estudos das artes visuais, né, que é um tema que me interessa. E, claro, uma dança que vai estar preocupada com trazer uma questão, trazer uma investigação, embora todo tipo de arte tenha a ver com pesquisa e investigação, mas que já não é mais baseada numa determinada técnica, no desenvolvimento de uma determinada habilidade. Então, para mim, se eu pudesse dar uma definição, embora eu não goste muito de dar definição, seria uma arte diante da qual, né, uma dança diante da qual você não fica mudo. Ela te suscita outras perguntas, ela te suscita outros desejos de explorar campos desconhecidos, de tirar as coisas de lugar, de olhar as coisas sob outros pontos de vista. Então, para mim, essa é uma possível definição que é sempre provisória. E eu também acredito que a dança contemporânea ela vai refazendo a sua definição na medida em que outros trabalhos vão sendo construídos. Então, e uma coisa que me aconteceu que foi muito interessante para pensar isso, que há uns 2 anos atrás, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu disse para o meu orientador, eu não vou escrever e dizer que eu faço dança contemporânea, já que muita gente diz que eu não faço mais dança. E ele disse uma coisa que para mim foi muito importante naquela ocasião. Ele falou, Cláudia, você pode tomar 2 caminhos, dizer que você não faz dança contemporânea e dizer que você faz, por exemplo, arte contemporânea para abrir um outro leque de possibilidades. Ou você pode usar, inclusive, a sua dissertação para defender um outro tipo, uma outra definição de dança contemporânea. E aí eu achei que era importante usar esse espaço, que é o meu espaço de trabalho, tanto prático, artístico, quanto um espaço de reflexão, para criar uma outra abertura e uma outra possibilidade de pensar o que pode ser a dança contemporânea. E aí eu fiz as pazes e disse, eu faço dança contemporânea. Para mim, por exemplo, a gente está vivendo uma cidade espetacular, né? Uma cidade preparada e, por exemplo, o ano passado abriu-se um edital que se chamava Copa 2014, alguma coisa assim. E é curioso porque você já sabe de antemão que os espetáculos e projetos que vão ser selecionados são espetáculos de venda de um Brasil específico. Um Brasil que é alegre, um Brasil que dança, um Brasil Carmen Miranda. E para mim é difícil falar de um Brasil assim, sendo que há outros Brasis inúmeros. Esse Brasil existe? Existe. Você pode ter um excelente espetáculo que atinja a 1.000 pessoas, a 5.000 pessoas, mas eu tenho encontrado muitas produções bastante interessantes que atingem a 10 pessoas e nem por isso deixam de ser interessantes. Então, assim, num ano que a gente vê que o Brasil em 2014 e 2016 com as Olimpíadas está sendo preparado para esse espetáculo da multidão, né? Dessa massa indiferenciada. E é difícil produzir nesse contexto, é difícil produzir num contexto especialmente carioca, onde o que tem valor é o grande, é o que atinge, né, uma quantidade de público imensa. E o pequeno, o alternativo, ele deixa de ter valor, sobretudo no Rio. E eu acho bastante curioso, a gente aqui na cidade tem uma perspectiva do porquê que isso se dá, por escolhas curatoriais, por escolhas pessoais, e uma coisa bastante séria que acontece em várias instituições brasileiras, e eu falo do Rio porque é onde eu conheço e onde eu me movo, é que as instituições, segundo o Wagner Schwartz, elas não são instituições nem públicas nem privadas, são instituições nome próprio. Enquanto elas funcionarem dessa forma,
Você tem que esperar uma outra gestão para poder voltar a se relacionar. E para mim não interessa necessariamente ter o trabalho nesse, naquele ou naquele outro festival. Mas eu acho que, para além de mostrar seu trabalho, é importantíssimo que a instituição, que o festival e que seja qualquer mecanismo que exista para gerar contextos para a arte, que ele dialogue com os artistas. Então, se os artistas não acompanham o trabalho dos seus pares, eles se isolam e criam um contexto muito menos amplo do que o contexto poderia ser. E eu acho que isso acontece demais no Rio. Acontece em todas as cidades do Brasil, mas o Rio tem uma característica que é um ambiente global, quem importa e quem não importa, é um ambiente hierárquico, brutal, né? E eu acho que isso está, sem dúvida, expulsando grande parte dos artistas nos últimos anos. E estou tentando traçar parcerias, porque tenho ideia de construir um sonho, né? De construir não é um festival, é um encontro para trabalhos dedicados à micropolítica. E pensar também essa ideia da discussão que para mim é muito forte, que é como um artista pode, com seus projetos, com seu trabalho, com a sua pesquisa, modificar em alguma parcela como as instituições funcionam. Instituições todas, de ensino, de mostra de trabalhos, né? Enfim, eu acho que a gente é corresponsável. E como é que a gente também pode traçar um outro diálogo com o público, porque, bom, no meu trabalho, falando mais especificamente do que me interessa, assim, eu tenho feito muitos trabalhos cuja preocupação maior é como individualizar o público, quando aconteceu o Arte de Portas Abertas. Então foi a minha primeira experiência doméstica, né? Isso em 2000. E aí depois, por uma série de circunstâncias, eu fui chegar ao meu trabalho, que é o trabalho que hoje em dia é o meu trabalho que ainda mais roda, que é o Dança Contemporânea em Domicílio, que teve no Chile, inclusive, e com o qual eu lutei muito para ir em diversos contextos, porque é um trabalho muito simples. Sou eu, no máximo, um produtor, com uma camiseta e uma roupa que é bem uma roupa de entregador de pizza, e ele é feito a partir dessa ideia da simplicidade, da precariedade e de não precisar de nada. Eu vou às vezes a pé, de bicicleta, e vou entregando dança, né? E assim, é o projeto que é mais fácil de ir, mas no começo era muito difícil, porque nenhuma instituição queria comprar um trabalho que talvez um espectador assistisse dentro da sua casa. E eu levei 2 anos para começar a vender o trabalho, e só vendi depois que eu fiz o Fora de Campo, que era um vídeo para fazer uma despedida do Dança em Domicílio. Eu propus a uma cineasta chilena, a Valéria Valenzuela, que a gente fizesse um vídeo com um projeto para o Itaú Cultural, tentando ver se era possível mostrar esse trabalho sem nunca mostrar o que eu faço, né? E porque me interessava desde aquela época, o que mais me interessa é como o espectador ressignifica um trabalho, reconstrói um trabalho. O ponto de vista do espectador, para mim, continua sendo a coisa mais interessante dos trabalhos artísticos. A gente encontrou pessoas que se emocionaram, que se envolveram, que acompanharam, e até hoje, assim, eu fui outro dia numa loja experimentar uma roupa em Uberlândia, e a pessoa olhou para mim e falou: "Você dança, né?" Aí eu falei: "Você foi lá em casa e fez o Dança em Domicílio." Isso, assim, 6 anos depois. Eu encontro gente, às vezes eu tô em férias, já aconteceu, e a pessoa fala: "Você é daquele vídeo", né? Porque realmente, assim, eu não tinha ideia do alcance, nem do Fora de Campo, nem do Dança em Domicílio na época, né? E é um trabalho que continua acontecendo. Eu queria presentear vocês, eu fiz um livro no ano passado sobre o Dança em Domicílio. Ele virou um livro porque eu achava que a gente estava compilando muitas histórias, e assim, a gente tinha uma quantidade de imagens desse trabalho. E eu tinha um sonho de ter uma fotógrafa me acompanhando no dia a dia do trabalho, porque tem cenas que eu jamais serei capaz de descrever de nenhuma outra maneira. E uma imagem é uma coisa impressionante, né? Você começa a descobrir o gosto de, primeiro, ter autonomia, fazer suas escolhas, ter voz ativa. E hoje em dia, assim, acho que a grande felicidade é também escolher os contextos nos quais meu trabalho vai ou não vai, né? E claro que isso tudo é um tema também econômico e político, mas para mim é muito interessante poder dizer: nessa condição, meu trabalho não pode ir.
E eu tenho percebido que se você enfrenta uma discussão, você acaba sendo respeitado e seu trabalho continua indo. É muito difícil porque você tem medo de que o seu trabalho não vá, que essa instituição não compre o seu trabalho, que aquele curador fique de mau humor com você, mas eu acho que é um papel importantíssimo. E eu tenho visto muitos artistas que têm mantido uma posição e que são artistas que ganham respeito, né? Então, por exemplo, eu acho que para mim é importante cada vez mais, como artistas, você também poder trabalhar pelo seu contexto, né? Porque você trabalha por uma geração, por um contexto, não só, eu vendo o meu trabalho. Porque senão esse campo que a gente tem tentado abrir, dessa mesma forma ele vai se fechar, né? Há muito pouca aliança no Rio. Porque assim, durante os últimos anos eu acompanhei uma série de tentativas de que as pessoas se unissem para procurar formas de trabalhar, formas de questionar editais, formas de questionar festivais e fomentos. E um dos problemas que eu acho mais sérios é: se eu não gosto do seu trabalho, logo eu não converso com você. E eu acho que são questões totalmente distintas. Eu posso não me alinhar esteticamente com o seu trabalho ou com suas opções artísticas, mas eu posso fazer um movimento político. E vejo que no Rio isso é pouco provável. E já assisti muitas vezes a pequenos grupos que, quando precisam ganhar força, mandam um documento para você assinar. E eu não assino um documento do qual eu não faço parte. Eu não faço parte dessa discussão. Isso no Rio é muito difícil. Em São Paulo você vai visitar e você vai encontrar uma outra perspectiva. As pessoas brigam, as pessoas discutem, mas existe um movimento muito mais forte e organizado, já entendendo que é uma discussão política por uma classe artística. E, por exemplo, hoje em dia, o movimento que eu mais acredito e que é difícil, que eu faço parte, é um movimento de uma cooperativa pequena, de 20 pessoas, de dança, teatro, música, que está sediado na Casa da Glória, que é um lugar importante. É uma pessoa, um particular, que resolveu que, ao invés de alugar um casarão para festas e ganhar uma fortuna, que ia alugar para salas de ensaio a preços baixos. E que ali se tem a Projéteis, que é uma cooperativa da qual eu faço parte, mas que é um movimento bem pequeno, e mesmo dentro daquela cooperativa, alguns são mais ativos, outros menos ativos, mas que é um movimento que é como regulamentar a nossa profissão, porque não se faz nada sem um CNPJ, que é a sua inscrição, através do qual você pode ser pessoa jurídica. Você não faz nada como pessoa física. Isso é uma questão importante e uma questão dura a ser enfrentada. Mas, por outro lado, como se organizar? Porque parece que artista está proibido de pensar em salário, em direitos trabalhistas, né? Como você vai pensar nisso? Um artista não pode pensar no valor do seu trabalho, porque ele vira um mercantilista. Nós estamos no mercado, sim, nós vivemos no nosso trabalho, sim, e eu quero pagar o aluguel desse apartamento com o meu trabalho de dança. E parece que isso, quando você vai discutir isso com um curador, ou com uma instituição, ou com o governo, né? Assim, eu não quero nada mais, eu quero ganhar o justo pelos anos de trabalho dedicados, né? Se, por exemplo, uma coisa bastante curiosa, se eu der um workshop no Rio, ninguém vê. Se eu der esse mesmo workshop em Minas ou em São Paulo, eu vou ter público. Né? O fato de morar aqui, o fato de ser uma artista que a pessoa encontra fazendo compras no supermercado, depois encontra. E isso é um pensamento bastante provinciano. É como voltar à ideia de que se você vai ao exterior e volta, você, enfim, é um artista reconhecido. E continua prevalecendo essa ideia. Né? Então, assim, o campo de trabalho que eu encontro em outras cidades do Brasil, eu não encontro de jeito nenhum no Rio. E tenho muitos pares que, por exemplo, criam seus trabalhos no Rio, ensaiam seus trabalhos no Rio, mas jamais apresentam seus trabalhos no Rio. Então é muito comum eu encontrar uma pessoa que não me vê ativa aqui há anos, perguntar se eu mudei de profissão. É comum. E uma pessoa em São Paulo, em Minas, na Bahia, em outros lugares, não vai me fazer essa pergunta. Porque eu viajo com os meus trabalhos. A dificuldade é mostrar meu próprio trabalho na cidade onde eu vivi por 16 anos. Então chega um momento que você tenta procurar espaço aqui, mas há um momento que eu penso, eu estou insistindo no lugar errado. Né? Quando você vê, por exemplo, o último fomento da prefeitura,
É um escândalo, é um escândalo. Você vai conversar sobre João Saldanha, que gosta ou não gosta do trabalho, que gosta ou não gosta da opção estética artística, é uma pessoa que está há quantos anos na estrada. E quando você vê uma pessoa fora desse fomento, é brutal, é brutal. Né? Então assim, você vai ver outros pares meus esses dias absolutamente escandalizados com a situação da cidade. Então é sinal de que algo muito errado está acontecendo aqui, que é também fruto de que é uma cidade gerida, gestionada pela Globo, por um único jornal e por uma única televisão. E isso tem efeitos horrorosos sobre a cidade inteira, sobre um pensamento provinciano e sobre uma falta de reflexão, né? Porque uma cidade desse tamanho com um jornal e uma televisão, onde tudo deve funcionar segundo aquele padrão estético, segundo aquele padrão de pensamento, é gravíssimo, é muito grave. Uma coisa que eu tenho percebido como bastante importante para tirar a gente de um certo impasse no Rio e acho que às vezes no Brasil e na realidade da América do Sul como um todo, por exemplo, eu tenho encontrado muito alento na parceria com outras linguagens. Que isso para mim tem sido muito importante, entender como é que as artes visuais, o teatro, a música resolvem os seus impasses. Né? Porque eu acho que a gente tem muitas especificidades, mas eu tenho encontrado, eu me aproximei muito das artes visuais e percebi em contato com o meu orientador de mestrado, que é das artes visuais, como é que estão essas discussões sobre instituição, público, crítica institucional, etc., nas artes visuais. E por isso uma série de coisas que eu tenho feito e uma série de coisas, até na ação que eu pensei, em coisas que eu tenho pensado, tem muito a ver com reflexões que não é que são melhores ou piores nas artes visuais, mas elas já existem há mais tempo. E já tem muito mais coisas publicadas. Então, por exemplo, uma coisa que eu pensei a partir do meu novo trabalho, que eu quero fazer um projeto de críticas escritas pelo público, que é uma ideia de autonomia, de espectador emancipado, né? Eu acho que não adianta, por exemplo, a gente abrir aqui, não sei se como é no Chile, mas aqui no Brasil, durante os últimos anos, desde os anos 90, é quase que obrigatório você fazer um espetáculo e abrir para uma conversa. Que para mim deixou de ser aquela coisa democrática inicial para ser a ditadura da conversa. A ditadura da conversa é assim: eu como público quero ir embora, mas é mal educado, tenho que ficar. Eu quero ir com a sensação daquele espetáculo, não posso, tenho que conversar. E eu como artista, eu vou explicar para você, pobre público que não entende o meu trabalho, como você deve ver meu trabalho. Então para mim é a ditadura da conversa. E a escola do espectador, para mim, deveria ser, claro, eu não consigo ter familiaridade com uma linguagem se eu nunca vi aquilo. Que é a minha primeira reação, eu vou rechaçar porque é estranho. Se a escola do espectador cumpre uma ideia de aproximar, aí eu acho que ela é válida. E para mim o serviço de atenção ao espectador é assim: eu não vou te atender, eu não vou modificar necessariamente o espetáculo, mas ao longo dessas apresentações que a gente fez na estreia, a gente modificou, porque a gente achava que algumas críticas eram muito pertinentes. Eu não tenho esse compromisso de atender, eu não sou um produto que se modifica, eu quero mais curto, mais longo, mas a escuta que se faz dessa forma, eu entendi que era muito mais potente do que essa coisa. A gente abre o espetáculo, meu amigo diz: ai, é tão bonito, porque eu tenho vergonha, eu não vou dizer outra coisa. Aí eu quero me manifestar, eu não vou dizer porque tem esse e aquele crítico. Ah, eu tenho vergonha porque eu acho que essa minha opinião não vale nada. Então eu acho que perdeu uma potência que poderia ter nessa conversa e a conversa virou uma instituição. Né? Enfim, não sei porque me veio isso, mas me veio isso porque eu estou muito preocupada com se de fato estamos interessados ou não no espectador. E eu acho que a maioria dos espetáculos que dizem que querem agradar, que são lindos, que dançam, que agradam aos olhos, não está muito interessado no espectador. Né? E isso para mim é uma questão crucial no meu trabalho: como alterar a instituição e como se aproximar de fato do espectador. E às vezes se aproximar até para desagradar, inquietar, provocar, não importa. Mas na medida em que eu te desagrado, talvez eu esteja muito mais interessada em você do que um espetáculo que
É aquele espetáculo que você digere.